Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo vamos continuar com a série sobre a documentação pedagógica aqui na Prefeitura de São Paulo, principalmente da orientação normativa de registros na educação infantil, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o relatório de acompanhamento da aprendizagem. Para você que está se preparando para o próximo concurso de PEIF da Prefeitura de São Paulo, ou você que acabou de entrar na rede, ou ainda vai entrar. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para os próximos concursos de PEIF, professor de ensino fundamental 2 e médio e também diretor, eu tenho as minhas apostilas em PDF com atualizações gratuitas pós-editais. Vão ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir, beleza? Muitos vão me perguntar se eu tenho novidades em relação aos próximos concursos aqui da Prefeitura de São Paulo. Por enquanto, nada, ainda está parado lá no Tesouro Municipal. E eu deixo outra pergunta para você responder aqui. Se o edital fosse publicado hoje, você estaria preparado para prestar a prova? Essa pergunta que eu deixo aqui para vocês. Esse vídeo sobre o relatório de acompanhamento da aprendizagem, ele não serve apenas para quem está se preparando para o próximo concurso de PEIF, mas também vai servir para os PEIFs que entraram aqui na rede municipal esse ano, como também os PEIs que vão entrar ano que vem, certo? E o que seria o relatório de acompanhamento da aprendizagem? Nada mais é do que o relatório semestral das crianças. São 2 relatórios no ano. Primeiro semestre, no final do primeiro semestre, você vai entregar antes do recesso, tanto para a coordenação da e-mail, para o SEI, e também uma via para as famílias, na reunião de pais, antes do recesso, e depois no segundo semestre, antes das férias escolares, mesmo esquema, uma via para a coordenação, outra via para as famílias na reunião de pais. Esse relatório é fundamental porque ele documenta e comunica o desenvolvimento das crianças para as famílias e para a escola, mostrando quanto cada criança evoluiu ao longo do semestre. Além disso, ele nos permite valorizar o percurso de cada criança, destacando suas conquistas, seus desafios e os momentos únicos que vivemos ao lado delas durante o primeiro e o segundo semestre. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais pontos de como criar o relatório de uma maneira eficaz e que você possa, a partir dos registros que você teve ao longo do ano, anotações, fotos, vídeos, você vai ter a base para poder fazer o seu relatório. Então, para começar, a gente precisa entender que esse documento não é mais uma documentação burocrática. Esse relatório ele é muito importante de registrar o que vivemos com as crianças e valorizar o que elas descobriram e conquistaram ao longo do semestre. Esse registro precisa ir além de um simples papel preenchido, como antigamente, que era uma planilha. Criança consegue comer sozinha, criança vai ao banheiro sozinha, criança consegue desenhar, criança já tem desenvolvimento motor. Não ficar preso apenas nas questões de desenvolvimento, mas aquilo que a criança aprendeu, alguma fala da criança, as brincadeiras, a vida cotidiana que ocorreu tanto no SEI quanto na EMEI ao longo daquele semestre, ao longo daquele ano. Por isso, um bom relatório deve valorizar o tempo vivido, as interações e as descobertas das crianças, respeitando o ritmo e o desenvolvimento único de cada uma. E nesse relatório a gente vai ter tanto a parte da turma em si, a gente vai falar como foi o desenvolvimento da turma ao longo do semestre, como também o individual de cada criança.
Outro ponto importante é a importância de uma linguagem acessível e sensível. Por quê? O tipo de linguagem que utilizamos no relatório deve evitar o pedagogês, porque lembram lá do começo, no qual eu disse que a gente entrega uma via para a coordenação e outra via para as famílias? Então, não pode ser uma linguagem de difícil entendimento para as famílias. Ou seja, termos técnicos que dificultam o entendimento das famílias, a gente deve evitar. Devemos usar uma linguagem acessível, leve e poética, para que o texto convide a família a ler e entender. Então, não é só a família ler por ler, mas ela entender aquilo que a criança vivenciou no SEI ou na EMEI. Ao escrever o relatório, pense em uma linguagem que valorize a sensibilidade do momento, que reflita o que vivemos junto às crianças de forma acolhedora. Por exemplo, uma vez de escrever, a criança demonstrou habilidades motoras finas ao manusear objetos, como geralmente na rede particular ou em outras prefeituras. Podemos escrever algo como: a criança descobriu formas criativas de brincar e explorar diferentes materiais, e ali você pode colocar quais os materiais ela tinha mais interesse, as interações com aqueles materiais, com as outras crianças e assim por diante. Essa mudança torna o texto mais caloroso e envolvente, além de permitir que as famílias entendam de maneira clara o desenvolvimento dos pequenos. Outro ponto importante são os componentes do relatório. O que precisa estar nesse relatório? Primeiro, o percurso coletivo da turma. Agora, vamos falar sobre a estrutura do relatório. O percurso coletivo da turma é o primeiro ponto e descreve as atividades e projetos que a turma desenvolveu em grupo ao longo do semestre. Por isso que você deverá revisitar sua carta de intenção. Lembra do vídeo sobre a carta de intenção, que é o planejamento do semestre, é o planejamento anual. Verificar os projetos que foram propostos e colocar no seu percurso coletivo da turma o que desenvolvemos ou não coletivamente a partir lá da carta de intenção. Então percebam que cada documento pedagógico puxa o outro. A carta de intenção puxa o diário de bordo, que são os registros diários, e os registros diários também vão puxar para o relatório de desenvolvimento e aprendizagem. Então, olha a importância, cada documento puxa o outro. Aqui a ideia é mostrar como as crianças interagiram e como cada atividade contribuiu para o crescimento da turma como um todo. Por exemplo, se trabalhamos temas como diversidade e convivência, podemos descrever como a turma participou de atividades e incentivar o respeito pelas diferenças. Aqui você vai falar no coletivo. Um bom exemplo de descrição seria algo como: por exemplo, a turma participou de um projeto que abordou o tema da diversidade, explorando diferentes culturas e formas de expressão. As crianças demonstraram curiosidade e acolhimento ao conhecer novas histórias e compartilhar experiências. Portanto, o importante é registrar o que a turma vivenciou e quais foram as conquistas coletivas. Aqui, mais uma vez, você vai tratar no coletivo, como a colaboração nas atividades e a construção de vínculos entre os colegas. Então, para cada relatório individual, para todos você vai colocar a primeira parte igual, que é o percurso coletivo. Daí a segunda parte, daí será individual, que é o percurso individual da criança. Depois temos esse percurso individual. Esse momento de fala das conquistas e descobertas de cada criança de forma personalizada. Aqui devemos descrever as habilidades específicas que cada uma desenvolveu ao longo do semestre. Então, aqui você vai tratar no individual. É claro, tudo isso no mesmo documento, tá? Vale lembrar que o foco deve estar nas conquistas de cada criança.
principalmente evitando comparações entre elas. Cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento e o relatório é uma forma de celebrar esse processo individual. Então, no relatório, você não pode colocar assim: João é desatento em relação ao resto da turma. A Maria, ela é muito inteligente, acima da média da turma. Não é um comparativo, não é para saber quem é o melhor, quem é o pior, ok? Um exemplo: se uma criança demonstrou interesse crescente pela escrita, podemos escrever algo como: a criança se mostrou curiosa pela escrita e passou a reconhecer as letras em diferentes contextos, como nos cartazes da sala e nas etiquetas de brinquedos. Esses detalhes ajudam a família a entender quais habilidades estão em desenvolvimento e valorizam a trajetória de cada criança. O relatório também precisa registrar falas e expressões das crianças, portanto, precisa ter a participação da criança. Como incluir falas e expressões das próprias crianças. Por isso é importante você fazer anotações no seu diário de bordo. Lembra lá da aula do diário de bordo que eu falei da importância de tentar todo dia colocar a fala de uma criança? Você não consegue pegar a fala de todas as crianças da turma, mas você escolhe um dia, observa uma, coloca a fala de uma, ou algo inusitado que chamou a sua atenção, enfim, vai colocando ali no diário de bordo, porque daí você vai depois voltar lá para o diário de bordo e fazer essa revisitação dessas falas das crianças. Então, uma fala que você pode colocar como exemplo para colocar o protagonismo infantil do que a gente viveu ao longo do semestre. Um exemplo: se uma criança disse algo como: Pro, olha só, eu consegui montar esse quebra-cabeça. Podemos incluir essa fala no relatório, porque foi uma fala da criança. Essas expressões espontâneas demonstram como a criança está envolvida e motivada nas atividades. E esse tipo de registro cria um vínculo emocional com quem lê, porque não é só a visão da professora, do professor, é também a visão da criança. O relatório também precisa ter o parecer do educador, da educadora. Esse parecer é um espaço para refletir sobre a experiência de acompanhar o desenvolvimento da criança ao longo do semestre. Aqui o professor ou a professora pode registrar suas observações sobre os avanços, os desafios e as intervenções que ajudaram no desenvolvimento da criança. Portanto, no seu relatório, não é para você colocar assim: Pedro, criança autista, tem inúmeras dificuldades e você vai listando as dificuldades, mas no seu relatório você não coloca nada de intervenção ao longo do semestre. Então, o que você fez para ajudar aquela criança em relação às dificuldades da mesma? E não só as crianças com deficiência, mas todas as crianças em geral. Cada uma tem uma dificuldade, como também tem conquistas. Portanto, você vai evidenciar tanto as conquistas quanto as dificuldades, porém, nas dificuldades, você vai colocar quais foram as intervenções que você propôs ao longo do semestre, certo? Mesmo que alguns não tenham dado certo, mas você tentou e você vai colocar o que você tentou aí no seu relatório. Essa parte do relatório é um momento que podemos expressar nosso olhar cuidadoso e valorizar sobre o progresso da criança, destacando o que foi especial estar ao lado dela em momentos de descoberta e aprendizado. Portanto, a criança tem muita dificuldade, é uma criança muito agitada, uma criança que deu muito trabalho, mas você não pode só colocar coisas negativas, certo? Você também vai evidenciar principalmente os pontos positivos. Um exemplo: foi um prazer acompanhar a jornada de desenvolvimento dessa criança, coloca o nome dela, enfim, vendo seu entusiasmo nas atividades e sua vontade de explorar o novo. O processo de aprendizagem foi enriquecedor para todos, incluindo a mim, como educador, educadora. Essa parte final eu aconselho colocar mais para o relatório do segundo semestre,
pois também é uma despedida em relação da professora, do professor com a criança, com a família. E para fechar aqui, o que precisa ter no relatório, no final tem o parecer da família e frequência. Você precisa verificar lá no SGP a frequência global e colocar a frequência, tá? Lembrando que a criança falta demais, coloca lá a frequência. Ela não vai ser retida, ser impedida, por exemplo, de ir para o primeiro ano do ensino fundamental por conta disso, tá? Outro ponto essencial é o espaço para o parecer da família. Isso permite que os responsáveis compartilhem suas observações e expectativas sobre o desenvolvimento da criança, promovendo um diálogo entre a escola e a família. Além disso, o relatório deve incluir a frequência da criança, já que o tempo de presença influencia diretamente no processo de aprendizagem e as oportunidades de interação com os colegas e o ambiente escolar. Por exemplo, se é uma criança que não tem muita frequência, você pode colocar no relatório certas intervenções não foram possíveis ou não teve o resultado esperado devido à baixa frequência, para a família ficar ciente sobre essa questão, mas é claro, sem julgamento, mas de uma maneira acolhedora, uma maneira de incentivar mais a frequência, de mostrar a importância, até mesmo da manutenção da rotina para a criança, do desenvolvimento, dela estar ali na escola, certo? Mas evite julgamentos. E vai ter um campo, um espaço com linhas no qual a família poderá escrever sugestões ou críticas, agradecimentos, enfim, para o educador ou educadora. Então, o essencial é esse relatório, ele vai tratar tanto do educador, quanto da criança, quanto da família. Então, se a gente voltar lá para a abordagem Reggio Emilia, a documentação pedagógica envolve 3 elementos, que é os educadores, as crianças e as famílias. Outra dúvida sobre o relatório de acompanhamento da aprendizagem é se precisa ter fotos ou não. Não é obrigatório, vai de cada gestão de cada unidade. Na EMEI que eu estou esse ano, exige de 1 a 3 fotos no relatório. Tem EMEI, tem SEI que não exige fotos. Na EMEI, a gente divide turma com outra professora. Tem a professora do intermediário e a professora da manhã ou do período da tarde. Tem EMEI que pede para que os 2 professores façam um único relatório para cada criança. Outros já deixam dividir. A turma tem 30, metade, metade. Então, também isso vai de acordo com a coordenação. E a mesma coisa também para o SEI, ok? Então, é isso. Lembrando que não tem um modelo pronto para os relatórios, pois cada criança é única, mas o seu relatório precisa ter esse esqueleto que a gente abordou aqui nesse vídeo. Percurso coletivo da turma, percurso individual da criança, registrar as falas e expressões das crianças, parecer do educador com as intervenções, inclusive, e por fim o parecer da criança e frequência, beleza? E por enquanto é isso, eu espero ter ajudado em relação aos relatórios de acompanhamento da aprendizagem. Até a próxima, tchau!